possam abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo, mas mantenha a Bíblia aberta em 14. Amém? Todos acharam? Amém. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí, o que esse versículo representa, né? Pedindo para o Espírito Santo venha conduzir minhas palavras. Como assim, acima de tudo, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito? Por que Paulo escreveu isso aos Colossenses? Né? Eu sempre aprendi que texto sem contexto é pretexto. Né? Então a gente vê esse versículo, às vezes a gente sabe, a gente gosta. Mas por que será que Paulo escreveu isso para os Colossenses? Por que ele falou para os Colossenses, igreja de Colossos, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito? O que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo naquele momento? E é isso que eu queria trazer para que nós pudéssemos entender o que Paulo queria passar para aquela igreja e com isso tirar algumas lições do que Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo, o que ele fez e de que forma nós devemos agir a partir do que Jesus Cristo fez, né? O que isso representa nas nossas vidas. Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, é uma igreja que ele não havia plantado, não foi ele que foi lá na cidade de Colossos fundar a igreja, foi Epáfras. Epáfras foi procurar Paulo porque estava acontecendo algo que não era para acontecer, né? Eles já tinham pregado o evangelho naquela cidade e as pessoas estavam buscando ajuda em outras coisas que não era Jesus Cristo. Epáfras já tinha falado de Jesus Cristo, de que ele era o Filho de Deus, quem ele era, o que ele representava, mas as pessoas não tinham entendido ainda isso por completo. Então Epáfras foi pedir ajuda para Paulo. E Paulo, então ele mesmo sem conhecer, ele escreve essa carta. E no início da carta, ele faz uma saudação e ele faz uma explicação bem rigorosa de Jesus Cristo, de Deus, do que aconteceu, né? O evangelho que havia sido pregado a eles, Paulo começa falando que Jesus Cristo é a primazia de todas as coisas, que Deus é não somente o Criador, mas sustentador de todas as coisas, e que eles, entendendo isso, eles não precisariam buscar ajuda em outras coisas, em outros lugares, a não ser em Jesus. Mas era isso que eles estavam fazendo. Assim como nós fazemos muitas vezes, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos evangelhos, ouvimos falar de Jesus, mas não buscamos ajuda e força no Criador, no Autor da salvação. Nós vamos buscar ajuda em outras coisas, nós vamos buscar ajuda em objetos, né? Nós estamos vivendo um momento de epidemia e eu tenho certeza que muitas pessoas antes de orar foi correr atrás do álcool, foi correr atrás da máscara e depois foi orar, esquecendo do poder de Jesus. Não estou falando que a gente não deve prevenir também, E Paulo, qual que era o evangelho que tinha sido pregado para aquele povo? Olha, Deus, em forma de homem, desceu até na terra, se fez passar por homem, viveu como homem, sofreu por nós, viveu uma vida aqui na terra para nos ensinar e sofreu por nós. Foi humilhado, foi apedrejado, foi crucificado por causa dos nossos pecados. Mas a cruz de Cristo paga todas as dívidas que nós tínhamos, todos os pecados que nós cometemos. E Paulo, ele começa no capítulo 2 justamente a dizer isso.
Olha, Colossenses, vocês não precisam buscar ajuda em outros lugares, vocês não precisam buscar outros deuses, vocês não precisam fazer rituais de adoração. Jesus Cristo, além dele ser a primazia, o Filho de Deus, ele é criador e sustentador. Ou seja, ele te salvou não para você viver de qualquer jeito, mas ele ainda te sustenta, para que você ainda tenha uma vida digna ainda, para que você ainda tenha fé, perseverança, esperança. Tudo isso em Jesus. Então, é importante para ele explicar isso. Por quê? Porque isso é a base do Evangelho. E isso é o que todos nós precisamos entender. Será que nós entendemos hoje? Será que nós entendemos hoje o que Jesus Cristo fez por nós? Será que assim como lá em Colossenses, nós temos refletido na morte de Cristo? Nós temos refletido na humilhação que Cristo passou naquela cruz? Será que foi cuspido, foi humilhado, foi menosprezado por causa dos nossos pecados? Por causa daquilo que nós fez sem merecer, sem merecer nenhuma das coisas que ele sofreu, mas ele sofreu por cada um de nós e morreu na cruz do Calvário. E Paulo explica tudo isso naquela cidade. E ele fala assim: vocês entenderam, Colossenses, o que Jesus Cristo passou por vocês? Vocês entenderam que ele morreu por vocês, que ele se sacrificou por vocês, que ele humilhou? E a pergunta que eu trago para nós refletirmos: nós entendemos o que Cristo fez por nós naquela cruz? Será que nós agimos coerente do amor de Cristo, coerentemente com o amor de Cristo? Porque cada cuspida, cada humilhação, cada chute, cada prego, a lança, a coroa de espinho, aquilo tudo é culpa nossa. Jesus Cristo, talvez, ele não tenha escrito na Bíblia assim: é culpa de vocês. Mas a Bíblia está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, esse é o ponto que Paulo queria que eles entendessem. Vocês entenderam isso, Colossenses? Eu pergunto para vocês: vocês entenderam isso já? Realmente vocês têm certeza do que Cristo fez? E como vocês têm agido? E através dessa reflexão no capítulo 1 e capítulo 2, do que tinha acontecido, de tudo que Jesus Cristo passou, Paulo chama para reflexão. Vocês precisam mudar seus comportamentos. Se vocês realmente entenderam, vocês precisam mudar de atitude. Vocês precisam viver uma vida nova. Não dá mais para vocês continuar como eram antes. Não dá para vocês continuar nas mesmas práticas. Não dá para vocês continuar com as mesmas atitudes. Vocês precisam mudar. E eu queria que a gente refletisse, entrasse no verso 1 do capítulo 3, porque a história de Cristo, ela é triste, dependendo da forma que ela é contada. Dependendo da maneira que ela é contada, ela é muito triste. No capítulo 3 de Colossenses, no verso 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Olha só que interessante, meu irmão. Paulo, ele explica toda a trajetória da vida de Cristo. Desde quando ele nasceu, o Evangelho é esse. O que ele viveu aqui na terra, do sofrimento que ele teve até chegar na cruz do Calvário, da crucificação, da morte na cruz. Mas só que não termina aí a história. A história não termina na cruz. A cruz, ela é o início de um novo capítulo. Um capítulo de vitórias, um capítulo de reviravoltas, de bênçãos na nossa vida. Olha, presta atenção. Portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, ele morreu na cruz, mas ele não ficou na cruz. Ele foi enterrado, mas ele não ficou no túmulo. E a história não termina na dor. A história não termina na tristeza. A história não termina com todas as pessoas chorando.
Cristo foi humilhado sim, por nós sim, foi crucificado sim, mas a história continua. Ele ressuscitou e foi glorificado. Está no céu, à direita de Deus. E olha só que interessante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, a nossa história que nós vivemos aqui hoje, ela parece ser um pouco difícil, ela parece ser um tanto triste, assim como algumas pessoas contam o Evangelho, ela parece ser um tanto perturbadora, porque crente sofre, porque servir a Deus é difícil, porque perseverar no Evangelho é muito complicado, mas não termina na dor, não termina no sofrimento. Assim como Cristo teve que passar por aqui, passar por todas essas circunstâncias, todas essas situações adversas, assim também Ele está falando que nós vamos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Aqueles que perseverarem, aqueles que continuarem, a história não termina na dor. Os problemas que nós passamos hoje, as coisas que nós vivemos, as dificuldades que nós temos, não é o final da nossa história. O final da nossa história vai ser o dia em que nós ressuscitarmos cara a cara, junto com Cristo, nós veremos face a face. Mas para isso é importante que nós entendamos o pecado igual nós entendemos o coronavírus, né? Como que nós entendemos o coronavírus? Irmão, nós temos que se proteger, nós não podemos tocar nessas coisas, nós não podemos fazer isso, nós temos que se afastar de algumas coisas, nós não podemos se aglomerar em alguns lugares, nós não podemos... E todo mundo cumpre porque tem medo de morrer. E o Evangelho é mais ou menos isso. Irmão, se afaste do pecado, não assente na roda dos escarnecedores, evite conversas de má índole. Vocês entenderam isso? E eles estão pensando, se vocês entenderam essas coisas, assim como Cristo ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Assim como a história de Cristo não terminou na dor, a sua história também não vai terminar na dor. Se você entender que o pecado é uma doença pior do que todas as doenças terrenas, que te afasta de Deus, que te leva para longe do Senhor. E aí, eu faço uma pergunta. Será que nós entendemos que o que nós estamos passando aqui é momentâneo? Será que nós entendemos que nós não devemos desistir, que nós não devemos parar com aquilo que Jesus Cristo colocou para nós fazermos, dos propósitos, os planos que Deus preparou para nós? Será que nós entendemos? Quando alguém fala alguma coisa na internet, nós corremos para fazer e praticar. Quando alguém fala alguma coisa na televisão, nós corremos. E quando a palavra de Deus diz, se afastem dessas coisas. Então a nossa história vai ser como a de Jesus. Nosso mestre sofreu aqui na terra. Passou por dificuldade, passou por tribulações e todos nós vamos passar. Mas aqueles que confiarem em Deus, aqueles que entenderem, a história não termina na dor. Mas sempre com o corpo glorificado, assim como de Jesus. Olha que interessante. Cristo pagou um alto preço por cada um de nós. Existe uma palavra que se chama justificação na Bíblia. O que essa palavra quer dizer? Jesus tira aquilo que você merecia e te dá aquilo que você não merecia. Justificação é muito mais do que um perdão. É muito mais do que um perdão. Porque se eu te perdoo, está perdoado. Mas você não tem direito a nada. E Jesus Cristo, além de Ele te perdoar, Ele te deu direito de viver com Ele uma eternidade no céu. Ele te deu direito de morar com Ele. Ele ainda está preparando casa para Ele no céu. Mas Ele fala assim, se vocês realmente entenderam isso, se realmente vocês entenderam o sacrifício de Jesus no Calvário por vocês, se vocês realmente entenderam o que Cristo fez, vocês precisam tomar algumas atitudes. E qual que é essas atitudes que a gente precisa tomar? Essas atitudes que Paulo vai falar no capítulo 3 dos Colossenses, são atitudes que servem para a nossa vida hoje. Por exemplo, qual que é o primeiro passo para me ressuscitar? Morrer. Primeiro eu preciso morrer. Ninguém ressuscita se não morrer. Amém. Ninguém vai ressuscitar se não morrer. Ninguém vai ressuscitar se não morrer. E é isso que Paulo começa a falar. Vocês ressuscitaram com Cristo? Realmente vocês ressuscitaram com Cristo? Então vamos começar a praticar as seguintes coisas. Olha o verso 5. Assim,
façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que eu devo fazer morrer então, irmão? Imoralidade sexual, impurezas, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ele está falando para pessoas que ele acredita que já entendeu o Evangelho e que já deixaram de fazer essas coisas, porque o Evangelho é mudança de vida, é transformação. Se você olhar para uma pessoa e ela fala que aceitou Jesus, mas você não vê uma transformação na vida dessa pessoa, realmente essa pessoa não teve um encontro com Jesus. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa ter esse encontro e mudar. E você precisa morrer. Morrer para quê? Para sua imoralidade, para os seus desejos maus, maus pensamentos, mau linguajar ofensivo, impuro, coisas que trazem tristeza para o coração de Deus. E ele fala, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Visto que vocês se despiram do velho homem. Aí ele usa uma figura de linguagem que eu despido. Vocês se despiram do velho homem. Ou seja, se Jesus ele me lavou, ele me deu uma veste nova, uma roupa limpa, eu não quero mais andar sujo, eu não quero mais andar impuro, eu não quero mais andar de forma inadequada. Opa, se eu me sujei rapidamente, eu quero me limpar. Eu não quero mais ser sujo igual eu era antes. Eu não quero ser mais aquele imundo que eu era antes do pecado. Se dispam, tiram isso. E olha que interessante. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Misericórdia, Jesus. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Nós falamos do amor de Cristo no começo. Nós falamos da bondade de Deus. Nós falamos do que Jesus fez por nós. Mas e quando ele faz tudo isso e eu não mudo, eu não me transformo, eu não tenho uma prática de vida nova? E quando eu não ligo, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu vou continuar falando palavrão, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar ofendendo as pessoas, eu vou continuar usando qualquer tipo de roupa, eu vou continuar falando o que eu quiser, ouvindo a música que eu quiser. Eu não me importo, realmente. Será que entendeu realmente? Será que assim como aqueles colossenses, será que entendeu realmente o que Cristo fez? Poxa, eu amo Deus, mas eu vou agora me prostituir. Eu vou encher a cara, eu vou usar droga. Nossa, Deus está comigo, Jesus morreu por mim, mas eu vou fazer... Não, o apóstolo Paulo está falando, vocês têm que se despir, tirar essas coisas de vocês. Deixar esse velho homem para trás. Isso não pertence mais ao homem que aceitou Jesus, ou que realmente conhece Jesus, ou que quer andar como Jesus. Porque Jesus falou para serem discípulos, imitadores dele. Então se dispam do velho homem, tirem essa roupa velha, mantenham suas vestes limpas que Deus te deu. E se você ainda não tem essa veste, Ele tem para te dar. Aleluia. Ele tem novidade de vida para você. Se você ainda não aceitou Jesus como um Salvador, se você ainda não levantou a mão e não falou assim, Senhor, eu quero mudar minha vida, eu não consigo, mas eu preciso da sua ajuda, Ele tem nova chance, tem nova vida, tem uma oportunidade nova. Mas nós precisamos mudar nosso comportamento, abandonar essa Aleluia, Jesus. E qual que é a outra atitude, então, que eu devo tomar? Primeiro, Paulo está falando que nós devemos morrer para ressuscitar e se despir das velhas coisas. Agora ele vai falar para se vestir, no versículo 10. E se revistam do novo. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Olha, se revistam do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Aí ele vai dar umas dicas que vai fazer com que nós voltemos, começamos a tomar aquela forma a qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Cristo. E como que é as instruções de Paulo? Nessa nova vida, já não há diferença entre judeus e circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, irmãos,
Se você quer essa vida nova que Jesus Cristo está oferecendo, se você aceita o sacrifício de Jesus, se você entendeu, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu gostaria que cada irmão gravasse uma palavra dessa. Portanto, irmãos, revistam-se de profunda compaixão. Guarda essa palavra, Júlio. Bondade, guarda essa palavra, maneiro. Bondade. Humildade, guarda essa palavra, Lúcio. Mansidão e paciência, guarda essa palavra, Flávio. Mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um com os outros. Suportar e perdoar, guarda essa palavra, essas duas palavras para ele. Suportar e perdoar as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Agora Paulo está falando, se vistam. Se vistam do quê? Do que, Ana Júlia? Compaixão. Bondade. Humildade. Mansidão e paciência. E suportar uns aos outros. Ele está falando para se vestir dessas coisas. Agora, quando ele está falando se vestir, ele está falando assim: as pessoas, elas vão olhar para você na rua, elas vão ver isso em você, maneira. Elas vão ver sua bondade, espiritualmente falando. Elas vão ver sua humildade, Hudson. Elas têm que olhar, espiritualmente falando. Paulo está falando assim: tem que ver sua mansidão, tem que ver você ser um cara que não guarda rancor no coração. As pessoas têm que ver suas vestes espirituais. Ele está falando: se revistam. E quando você veste uma roupa branca, as pessoas não veem uma roupa branca em você? E quando você veste uma roupa amarela, as pessoas não veem? E quando você se veste das coisas que Deus mandou, do perdão, do amor, as pessoas, elas precisam ver isso em você. Ela não está falando assim: ó, vocês têm que ter isso, mas ninguém precisa saber. Não, se revistam. É como ele está falando, como uma roupa. Poxa, olha como que a Marilisa é uma mulher boa, dedicada, olha como é que ela ama a obra, olha como é que a Flávia é uma mulher paciente, olha como é que o Lucas é humilde. As pessoas precisam ver isso em nós, como transformados por Cristo. Não porque nós somos assim, mas porque nós fomos transformados por Cristo. E se nós não agimos assim? E se nós não... Se as pessoas não veem isso em nós, será que Jesus Cristo está habitando, o Espírito Santo está habitando em nós? E se as pessoas não conseguirem enxergar isso na gente, porque a transformação não vem de Deus, daquele que mora dentro da gente, então, quando a gente sai na rua, as pessoas têm que ver o amor de Cristo através de nós, tem que ver a humildade de Cristo através de nós. E ele está falando justamente isso. Se vocês entenderam tudo que Jesus Cristo fez, vocês precisam mudar seu comportamento. Vocês precisam se despir das roupas, vocês vão tirar essas roupas sujas de vocês e vão vestir coisas novas. Talvez demore um pouco pra gente se adequar com essa roupa, né? Talvez demore um pouco para mim aprender a perdoar as pessoas com facilidade. Mas através do poder de Deus, do Espírito Santo, que atua na minha vida, eu consigo. Eu consigo amar um próximo, eu consigo ter humildade, eu consigo ter mansidão, eu consigo ter domínio próprio. Através do Espírito que habita em mim, não por mim, mas através do Espírito que habita em mim. Aí ele pergunta assim: acima de tudo, porém, agora ele chegou no versículo, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, porque eu elo perfeito. Agora, olha que interessante. Porque acima de tudo, revistam-se do amor, porque eu elo perfeito. Foi a Mari que ficou na frente. Qual que é a sua palavra? Bondade. Você consegue falar com uma pessoa: eu te amo, mas eu não gosto de você? Eu não consigo ser bom com você? Não existe. Qual que é a sua palavra? Compaixão. Eu te amo, mas eu não tenho compaixão. Você consegue falar: eu te amo, mas com você eu não vou ser humilde? Você consegue falar: eu te amo, mas eu não vou ter paciência com você? Não tenho paciência? Você consegue falar para alguém: eu te amo, mas eu não te perdoo? Eu te amo, mas você lá e eu aqui? Fala isso bem alto e vê se faz sentido. Não, porque às vezes a gente fala isso, né? Fala isso bem alto. Não, eu amo aquele irmão no meu coração, mas lá na minha casa não. Fala bem alto, não faz sentido. Por isso que ele está falando: acima de tudo, revistam-se do amor, porque o amor é todas essas coisas juntas. Todas essas coisas juntas formam o amor. Então ele está falando de mudança de vida por completo.
em todas as áreas da nossa vida, com todas as nossas atitudes. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês entenderam o que vocês têm que tirar da vida de vocês? A partir do momento que vocês reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, a partir do momento que você entende o que Cristo sofreu, da forma que ele foi humilhado, olha que interessante. Será que Jesus Cristo me ama? Será que Jesus Cristo me ama? Depois de tudo que eu fiz, será que Jesus Cristo me ama? Qual que é a sua palavra, Ana Júlia? Bondade. E ele foi bom com você? Muito bom. Qual que é a sua palavra, Ana Júlia? Compaixão. Ele teve compaixão? Com certeza. Qual que é a sua palavra, Lúcia? Humildade. Faltou isso em Jesus? Qual que é a sua palavra, Flávio? Paciência. E? Mansidão. Faltou isso em Jesus? Nas nossas vidas? Qual que é a sua palavra? Amar uns aos outros, como amamos aos outros. Suportai Uns aos outros. e perdoai. Todas essas coisas nós encontramos numa só pessoa, que é Jesus Cristo. E por nós. Então nós sabemos que Jesus nos ama, não porque ele falou que nos ama, mas porque tudo isso que ele está pedindo para fazer, ele fez por cada um de nós. Amou, suportou, se humilhou, teve paciência, teve compaixão. Então, mediante a essas palavras, assim como Paulo esperava que os colossenses tivessem uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, assim também eu espero que nós possamos refletir no que Jesus Cristo fez, no amor que ele tem, em tudo que ele sofreu e suportou, em tudo que ele é, e se vestir desse amor e aprender com o amor de Cristo o que nós devemos fazer e ser. Era essa a reflexão que eu queria deixar para os irmãos. Nós podemos amar as pessoas simplesmente seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Simplesmente seguindo o exemplo do nosso Mestre. Amém? Amém. Pode orar para encerrar. A tempestade ao Senhor, chuva forte ao Senhor, é muito forte ao Senhor, que me faz tremer as pernas. A porta aberta ao Senhor, chuva forte ao Senhor, é tudo sobre o Senhor. Mais perto Do monte mais perto da face, respondo com o peso da tua glória. mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade ao Senhor, a chuva forte ao Senhor, vento forte ao Senhor, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta ao Senhor, mas a fechada ao Senhor, é tudo sobre o Senhor. Também vou subir o monte que muitos desistem.
para nós termos bom ânimo, Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor Pai, eu te agradeço pela experiência que tu tem mostrado a nós. E lá em Israel, meu Deus, ó Pai amado, tu, Senhor Pai amado, conduziu, Senhor Pai, o teu povo, Senhor Pai amado, pelo deserto, para alcançar a cidade prometida. Eu peço ao Senhor que alcançamos um Brasil prometido, que seja justo ao pequeno e ao grande, ao menor e ao maior, ao mínimo e ao máximo. Senhor, olha por cada pai de família, meu Deus, ó Pai amado, que está desempregado, mas que o Senhor provê, Senhor Pai amado, o alimento na casa dele, que manda embora, Senhor Pai amado, essa arma química, Senhor Pai amado, que esse vírus, Senhor Pai, através da tua fé, Senhor Pai, para conosco, meu Deus, ó Pai amado. Porque tu fala a tua palavra, Senhor Pai amado, se nós tivermos fé, Senhor Pai amado, como um grão de mostarda, Senhor Pai, pequeno, Senhor Pai, não cabe na palma da minha mão. Senhor, eu creio que o Brasil vai ser mudado, Senhor Pai, vai ser moldado, Senhor Pai, vai ser transformado conforme a tua palavra quer. Que esses políticos, meu Deus, ó Pai amado, possam fazer a diferença, meu Deus, ó Pai, saber, Senhor Pai amado, que não é o dinheiro que compra a vida, mas a vida, Senhor Pai amado, ela pode comprar qualquer coisa. Porque na cruz do Calvário, Senhor Pai, tu deu a vida por mim, Senhor Pai amado.